Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de orações, de reflexões, de estudo no lar, promovido pelo Centro Espírita Capitão Vedramini. Estudo esse que acontece todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui nesse canal do YouTube. Lembrando a todos que o Centro Espírita Capitão Vedramini promove palestras públicas presenciais todos os domingos às 19 horas em sua sede. Juntamente com essas palestras acontece também a evangelização infantil, onde aqueles pais que têm crianças a partir de 4 anos de idade podem estar levando seus filhos para já terem seus primeiros contatos com a doutrina espírita, já ter a sua evangelização dentro dos ensinamentos de Jesus. Elas ficarão bem cuidadas com as monitoras, terão atividades recreativas, enquanto seus pais podem tranquilamente estar assistindo nossas palestras. Bom, para dar início à nossa noite, vamos cerrar os nossos olhos, acalmar o nosso coração e pedir a Deus Pai Todo-Poderoso, ao Mestre Jesus, nosso modelo e guia, a Dr. Bezerra de Menezes, mentor de nossa casa, e toda a espiritualidade amiga, pedir para que nos dê paciência, que nos dê disciplina, que nos dê discernimento para compreendermos e assimilarmos todos os ensinamentos desta noite. Que assim seja. Bom, o tema que foi escolhido para ser comentado hoje é sobre o livro Segue-me, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E nós vamos falar do capítulo 64, cujo título é Oposições. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, disse Jesus. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 44. Bom, amai vossos inimigos. Antes de discorrer sobre essa passagem de Jesus, sobre as explicações de Emmanuel a respeito dessa passagem, eu gostaria de convidar a todos a uma reflexão. Quem são nossos inimigos? São aqueles que realmente nos desejam e nos fazem mal? Ou são aqueles que não creem no que cremos, não são do nosso partido, não torcem pelo nosso time, que não pensa como nós, que não é da nossa raça, da nossa cor, e por aí vai. Adquirimos inimigos pelos mais variados motivos. Enfim, estamos muito atrasados ainda, evoluímos muito pouco nesses últimos 2000 anos após a passagem de Jesus, quando o assunto é amar ao próximo. A nossa primeira reflexão não é amar os nossos inimigos, e sim analisar através de uma autocrítica apurada, uma autocrítica honesta e sincera, tendo como base os ensinamentos de Jesus, se eles são nossos inimigos ou eles estão nossos inimigos. Qual a real parcela de culpa que temos nessa situação? Será que realmente são nossos inimigos? Ou nós é que nos tornamos seus inimigos através de nossas atitudes impensadas, do nosso egoísmo, nossa inveja, nossa vaidade, orgulho, nossa intolerância, nossa intransigência? O primeiro passo é identificarmos a nossa verdadeira culpa nesses conflitos e fazer o que nos cabe para resolvê-los. Analisar com sinceridade, com honestidade, o quanto somos e o quanto somos culpados
procurar reparar os nossos erros e, se necessário, nos desculpar pelo mal que causamos? Ora, com certeza, se fizermos essa análise, veremos que restarão muito poucos ou talvez nenhum inimigo. Veremos que o nosso maior inimigo está realmente dentro de nós, que a maioria das vezes são nossos defeitos e nossas fraquezas que geram nossos inimigos. Bom, após fazermos essa reflexão e identificarmos que reparamos nossos erros e que nos restou talvez algum real inimigo, aí sim vamos passar para essa primeira explicação sobre Emmanuel, sobre essa passagem: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Eu vou dividir as explicações de Emmanuel em duas partes. Ele começa assim: imperioso modifiques a própria conceituação em torno do adversário, a fim de que se te apague da mente, em definitivo, o fogo da aversão. Isso porque o suposto ofensor pode ser alguém que age sobre a compulsão de grave processo obsessivo, que se encontra sob o guante de enfermidade e por isso inabilitado a comportar-se corretamente, que experimenta deploráveis enganos e se acomoda na insensatez, que não pode enxergar a vida no ângulo em que observas. Bom, assim como Emmanuel nos explica, o primeiro passo é tentarmos entender o outro, a real situação que o outro se encontra. Jesus nos ensina a abolir a lei do talião, do olho por olho, do dente por dente. Ele nos ensina a substituir a lei do revide e da vingança pela lei da tolerância e da paz, aonde devemos combater sempre o mal com o bem. Ele nos ensina que amar apenas aqueles que nos amam, aqueles que concordam conosco em tudo, aqueles que nos agradam e nos servem, amar apenas aqueles que creem no que cremos, que gostam do que gostamos, que se identificam conosco, esse tipo de amor não nos faz melhores. Assim como diz Mateus nesse mesmo capítulo, logo após essa passagem do versículo 44, no capítulo 5, versículo 46 e 47, Jesus nos diz assim: pois assim os publicanos, os assassinos, os desonestos e os maus também amam. Jesus vem nos ensinar um amor puro e verdadeiro. Ele não nos convida a praticar um amor cego, irresponsável e inconsequente, pois muitas vezes precisamos nos defender. Dependendo da situação e do risco que corremos, a autodefesa é legítima e é necessária, e inclusive ela está na lei de conservação. Mas até mesmo no ato de nos defender, podemos fazer a diferença na maneira como agimos e como reagimos. Jesus nos convida a praticar um amor inteligente e generoso. Tentar entender e aceitar que o momento evolutivo que o outro se encontra não favorece a enxergar o mal que estão causando. Ajudá-los através de nossos exemplos de amor e paz, retribuindo o mal com o bem. Amar nossos inimigos não significa querer sua companhia como se fossem nossos amigos, mas é principalmente não desejar o seu mal e torcer para que estejam melhores e que sejam felizes. Emmanuel continua aqui as suas explicações. Eu vou ler a segunda parte. E que nenhum de nós encontre motivos para lhe reprovar o desajuste, porquanto
Nós todos somos ainda suscetíveis de incorrer em falhas lamentáveis, como sejam cair sob a influência perturbadora de criaturas a quem dediquemos afeições sem necessário equilíbrio, iludir-nos a nosso próprio respeito quando não pratiquemos o regime salutar da autocrítica, entrar em calamitoso desequilíbrio por efeito de capricho momentâneo, assumir atitudes menos felizes por deficiência de evolução à frente de companheiros em posições mais elevadas que a nossa. Em síntese, para sermos desculpados, é preciso desculpar. Reflitamos na absoluta impropriedade de qualquer ressentimento e recordemos a advertência de Jesus, quando nos recomendou a oração pelos que nos perseguem. O Mestre, na sua essência, não nos impelia tão só a beneficiar os que nos firam, mas igualmente a proteger a sanidade mental do grupo em que fomos chamados a atuar e servir, imunizando os companheiros relativamente ao contágio da mágoa e frustrando a epidemia da queixa, sustentando tranquilidade e confiança dos outros, tanto no amparo a eles quanto a nós. Bom, nessa segunda parte da explicação, Emmanuel nos mostra que somos passíveis de erros, assim como aqueles que estão nossos inimigos. Ele nos mostra que devemos tratar nossos inimigos da mesma maneira que gostaríamos de ser tratados. É perdoá-los com a mesma facilidade que gostaríamos de ser perdoados. É perdoar com a mesma intensidade que acreditamos no perdão de Deus quando cometemos nossos erros e recorremos a eles confiantes na sua imensa misericórdia. Nós, diariamente, ignoramos, infringimos e ofendemos a Deus e as suas leis. Nós, diariamente, somos omissos em nossas obrigações para com os nossos semelhantes e com Deus. E mesmo assim, confiantes na bondade do Pai, na sua imensa misericórdia, nos tornamos mansos e humildes o bastante para pedir perdão a Ele. Ou seja, pedimos sempre o benefício do perdão de nossas ofensas, mas somos incapazes de perdoar aqueles que nos ofenderam. Como Emmanuel nos fala aqui, para sermos desculpados, é preciso desculpar. Amar nossos inimigos é desejar e fazer o bem a eles sem esperar recompensa por parte deles, pois pode ainda continuar nos desejando e nos fazendo mal. Não temos a garantia que vão mudar, pois é o tempo deles, mas temos a certeza que Deus sempre tem uma recompensa para aqueles que praticam bem, pois Deus nunca deixa um ato de amor sem retribuição. Em Lucas, no capítulo 23, versículo 34, ele descreve para nós o maior ato de caridade, de perdão e de amor ao próximo que a humanidade já viu. Ele descreve quando Jesus na cruz roga a Deus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Bom, meus irmãos, a reflexão que trouxemos para hoje era essa. Espero que tenham assimilado e tirado bom proveito. Para encerrarmos a nossa noite, vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, ao Mestre Jesus, nosso modelo e guia. Agradecer pela oportunidade de estarmos encarnados, pela oportunidade de estarmos aqui resgatando os nossos débitos, nos aprimorando e nos melhorando.
pedir a toda a espiritualidade amiga, a Dr. Bezerra de Menezes, mentor de nossa casa, para que nos dê força, fé, coragem, ânimo, para colocarmos em prática no nosso dia a dia todos os ensinamentos de Jesus. Que assim seja. Uma boa noite a todos.